A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal da Escola Bíblica Dominical da Igreja Assembleia de Deus em Campina Grande. Hoje estamos aqui mais uma vez para trazer um comentário da lição bíblica dessa oportunidade, dessa vez eu ia dizer, né? A paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao canal da Escola Bíblica Dominical da Igreja Assembleia de Deus em Campina Grande. Estamos aqui mais uma vez para fazer um comentário da lição juvenis, nessa oportunidade da lição de número 10, que tem como título Israel versus Judá, a divisão do reino. Essa é uma temática muito importante porque vai tratar exatamente sobre a divisão da nação de Israel. E começando aí com o versículo chave que se encontra em Mateus capítulo 12, versículo 25, que diz: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E isso daí foi o que aconteceu com a nação de Israel, após se dividirem. A gente vai ver ao longo dessa lição, né? Temos aí o devocional, que é de segunda a sábado. Você pode estar incentivando seus alunos, caso eles não tenham feito esse devocional em casa, eles podem fazer na sala de aula de forma bem rápida. E começamos aí com a leitura bíblica em classe, que se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 12, versículos 6 e 10 e versículos 16 ao 20. Essa parte da passagem bíblica já traz um pouco aí a história que vai culminar nessa divisão. Nós temos o rei Roboão, que é recém-chegado ao trono após a morte do seu pai Salomão, e temos aí a revolta das 10 tribos de Israel, por pagar impostos muito pesados ao rei Salomão. Eles foram até Roboão pedindo, né, que ele cedesse um pouco mais, fosse mais flexível com relação a esses impostos. Porém, Roboão pediu conselhos aos anciãos, que disseram: olha, ceda, é melhor você ceder porque você vai ter um reino unido. E ele também pediu conselho aos amigos dele, que não tinham tanta experiência assim. Foi quando os amigos disseram: olha, é melhor você não ceder, é melhor você ser mais rígido do que o seu pai. Com isso, o povo percebeu que Roboão não estava ali para servir o povo, e sim para servir ao seu próprio ego. O que aconteceu? 10 tribos se revoltaram e disseram que não iriam mais seguir as ordens do rei Roboão. E aí nós temos uma divisão, uma ruptura. A nação, que era formada por 12 tribos, agora 10 estão unidas, seguindo as instruções de Jeroboão, que se tornou o rei dessa nação, e as outras duas, que é no caso Judá e a tribo de Benjamim, dos levitas, permanecendo sob a dinastia de Davi, né? No caso o reinado de Roboão. Esse é um cenário que nós vamos encontrar nessa lição. E aí a gente vai perceber que precisamos discutir esse contexto, né, a divisão do reino unido de Israel. Nós vamos apresentar para os alunos esses dois reinos, as diferenças dele, o reino do norte e o reino do sul, e vamos também refletir sobre esses motivos e as consequências dessa divisão. Começando aí falando um pouquinho sobre esse contexto, a gente já falou através dessa passagem bíblica. Nós vamos ver aí os dois personagens principais, que é Roboão e Jeroboão, e vamos ver também o resultado dessa divisão. O que eu posso sugerir para você, professor, é que a lição ela tem no ponto 2 e no ponto 3 esse quadro de Reino do Norte e Reino do Sul. Você poderia trazer para a sala de aula um quadro, talvez uma cartolina ou 2 folhas de papel ofício, caso você não tenha uma cartolina, e fazer o nome Reino do Norte, Reino do Sul. E a partir disso pedir para os seus alunos irem acompanhando na lição e destacando pontos e características principais desses dois reinos. Então, por exemplo, nós temos aí a questão da política. O que aconteceu na política do Reino do Norte e o que aconteceu na política do Reino do Sul? E aí você pode perceber, por exemplo, quem era o rei, quem é que estava à frente ali. No Reino do Norte nós tínhamos Jeroboão, no Reino do Sul nós tínhamos a dinastia de Davi com o rei Roboão. Né? Qual era a cidade, a capital do Reino do Norte? A princípio foi Siquém, depois em seguida foi Samaria.
e a capital do Reino do Sul, que era Jerusalém, né? Sempre foi em Jerusalém. E aí você pode ir fazendo essa continuidade com relação à religião. O que foi que aconteceu com a religião no Reino do Norte? Nós vemos aí que Jeroboão, para não permitir que o povo voltasse a se unir com Judá, ele construiu santuários e também santuários e imagens idólatras. Por exemplo, um bezerro de ouro nesses santuários. Ele mesmo selecionou sacerdotes que pudessem servir nesse santuário, desobedecendo completamente a lei que Deus tinha entregue a Moisés, que era para que a nação seguisse. O Reino do Sul teve a vantagem de que permaneceu com o templo, que foi construído na época de Salomão, né? Foi dado as instruções por Davi, foi construído por Salomão, eles tinham ali todos os levitas servindo ao templo, então a religião permaneceu. A outra diferença também, a questão de como foi que tudo isso terminou, né? O que foi que aconteceu com o Reino do Norte? O Reino do Norte fez algumas alianças indesejadas, desobedeceu completamente ao Senhor e teve aí um fim, né? O Reino do Norte, na verdade, foi destruído no ano de 722 a.C., quando a Assíria varreu Israel do mapa, né? O que diz aqui na nossa lição. Então, fazendo com que desaparecesse a maior parte das 12 tribos de Israel. E o que foi que aconteceu com o Reino do Sul, com Judá? Judá, na verdade, passou por um período também difícil, mas ao levantar-se o rei Nabucodonosor, da Babilônia, ele levou cativo o povo de Judá no ano de 586 a.C. Esse é um assunto que a gente vai ver um pouco mais na frente, acredito que na próxima semana. Mas qual é a temática central e o que você pode trazer para o seu aluno na prática, né? Você pode trazer para ele alguns exemplos. Por exemplo, você pode dividir a sua sala, 10 alunos de um lado, 2 alunos de outro. E você simplificar, olha, vocês estão representando aqui o Reino do Norte e vocês estão representando o Reino do Sul. Quando uma classe, né, um reino, ele se divide, o que acontece? Ele tem uma propensão para que outros reinos maiores possam destruí-lo. Ele faz alianças pensando em estar que vai dar certo o seu futuro, mas na verdade essas alianças acabam por destruir a sua própria existência. Então esse é um exemplo simples, mas você pode estar trazendo mais exemplos. Lembra também que o lema da nossa igreja é união, comunhão e oração. Por que união? Porque é um fator importantíssimo. Uma igreja unida, ela se fortalece. Quando o povo de Deus ele permanece unido, a tendência é fazer com que o evangelho prospere, né? Com que as pessoas conheçam a palavra de Deus. Então, por isso é tão importante a união, certo? Se você tiver mais exemplos, comente com eles, peça para que os próprios alunos tragam exemplos para vocês, né? Exemplos que eles podem trazer da escola, da família, né? Ver o que está acontecendo no mundo dentro dessa temática. É importante porque esses exemplos vão fazer com que a história bíblica fique fixada na mente deles. Então esse é o nosso comentário de hoje. Eu espero que você seja abençoado e que tenha uma excelente aula com os seus alunos. Deus te abençoe e até a próxima.